Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Luísa Fortes da Cunha. Obrigada, Luísa. Olá, Mafalda, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estares aqui hoje. E hoje, se calhar, vamos falar assim de uma forma muito tranquila, como estávamos aqui a falar em off, isto foi fluindo, acho que também é muito por aí que gostava que esta conversa fluísse. Como é que tu vens da educação física parar às receitas e a tanta coisa que tu já publicaste entretanto? É assim, eu vim da educação física, quer dizer, não começou na educação física, pois, aí é que está. É que a minha paixão pela alimentação saudável, etc., tinha eu 14, 15 anos. Uma coisa que não se falava de alimentação saudável, falava-se assim, não se falava de alimentação saudável, falava-se de alimentação racional, era alimentação racional. Era assim que se falava. Até saíram vários livros sobre isso. Havia um médico português que já faleceu e que lançou 2 ou 3 livros nessa linha. E tinha sido o primeiro. E eu lembro-me que, mesmo nessa altura, que ninguém falava nisso, eu com 15 anos, eu já me interessava por essa matéria. E houve uma vez, lembro perfeitamente, ter feito uma roda dos alimentos, que ninguém falava nisso, uma roda dos alimentos em esferovite, fila toda muito bonitinha, com aquelas coisas todas da roda dos alimentos. Coloquei na parede da cozinha dos meus pais, da casa dos meus pais, e disse, agora vamos comer assim. Portanto, o início do meu interesse pela alimentação saudável vem desde os 15 anos. Pronto, andava eu na escola secundária, pronto. Eles alinharam bem, eles gostaram. Na boa, pronto, mas também já fazia uma alimentação normal. A minha mãe nunca foi assim daqueles de alimentos assim muito fritos, muitas coisas. Não havia muito isso. Portanto, fiz uma alimentação saudável já logo desde nascença. E depois fui para a faculdade. E claro, na faculdade é evidente que também falamos em alimentação, falamos de nutrição, etc, ligado ao treino, ligado a tudo isso. E depois, pronto, foram os anos da faculdade e continuei-me a interessar pela alimentação saudável e depois fui para a escola. E quando fui para a escola é que me aparece aí alguns problemas de obesidade. Foste para a escola enquanto professora, como professora, sim, claro, como professora. E é nessa altura que começo a ficar preocupada com o número. Foi ao longo dos anos, porque nos primeiros anos não me apareciam tantos miúdos obesos, mas ao longo dos anos começou-me a aparecer mais e mais frequente e portanto já há miúdos a sofrerem do bullying porque eram os últimos a ser escolhidos nas equipas, eram os miúdos que não eram capazes de fazer os exercícios todos, eram, pronto, os outros, o mais gordinho era aquele que ia à baliza, pronto, essas situações começou-me a preocupar. Depois havia uma coisa que também me preocupava, era os miúdos na escola, e nestes últimos anos, os mais velhos normalmente têm a possibilidade de sair da escola e irem ao café ou irem a outro lado qualquer. E, portanto, não passam o intervalo ali na escola, passam fora. E eles, o pequeno almoço, ou não tomam o pequeno almoço em casa, ou então vão tomar o pequeno almoço fora. E eu via-os entrar dentro da escola com triângulos de pizza, ou com outro tipo de alimentos, sumos, pronto, folhados, tudo aquilo que não devia ser. Porquê? Porque eles dentro da escola tinham determinados alimentos que havia no bar, que não era este tipo de coisas. E então iam lá fora. E isso cada vez me preocupou mais. Pronto. E então passo para as receitas
de uma forma interessante. Eu parasse para as receitas, começando com os overnights, porquê? Por causa disso mesmo, porque os miúdos não comiam o pequeno almoço em casa, então vamos lá fazer um pequeno almoço que eles não têm desculpas para não comer em casa. Então vamos lá fazer os overnights, portanto fazer aqueles potinhos de aveia com iogurte, com aquelas frutas, põem no frigorífico, fazem à noite, põem no frigorífico, de manhã têm o pequeno almoço feito. Portanto, não há desculpa. Foi um bocadinho aí. Depois, o que é que acontece? Eu começo a colocar algumas fotografias dessas, não ainda na minha página My Casual Brunch, não. Comecei a colocar na minha página pessoal. Se calhar no Facebook ou assim. Sim, no Facebook, depois no Instagram, mas também tinha uma página no Instagram que é a Luísa, só a minha página pessoal, em que eu comecei a colocar isso. E depois aparece a minha prima, a minha prima Raquel Fortes, que também tem um blog, que é o It's Up To You, mais ligada mais à corrida neste momento, e ela manda-me uma mensagem e diz assim: olha, queres fazer um workshop de fotografias de comida? Nessa altura ainda não se falava, portanto isto foi em 2015. Acho que foi em 2015, mais ou menos. Acho que foi em 2015, sim. Eu acho que vos acompanho. Sim, acho que foi à volta dessa altura. Portanto, foi assim um bocadinho o primeiro workshop nessa linha de fotografia de comida. E que foi... Quem ia dar esse workshop era a Eat Love, a Samantha McMurray. E então eu disse, tá bem, vamos lá então fazer esse workshop. Vamos fazer esse workshop. Adorei a maneira como se faziam as fotografias mais bonitas, tentar colocar um Instagram mais bonito. E nessa altura, então surge o My Casual Brunch, sabe? Surge o blog. Desenvolveu o teu bichinho. Sim, gosto, pronto. Não é? Surge e disse, se calhar agora já merece ter uma página. Então vamos lá fazer o blog, fazer uma página só com este tipo de fotografias. Então comecei a aperfeiçoar a fotografia, comecei a tentar fazer uma fotografia mais bonita e a fazer mais receitas, pronto. E isto também porquê? E tentar fazer receitas que fossem saudáveis, fáceis de fazer, porque eu não gosto muito de passar muito tempo na cozinha. Portanto, a minha intenção é tentar fazer receitas simples, fáceis e que não tenhamos muito tempo naquela cozinha. Pronto, e que as pessoas consigam fazer refeições rápidas e fáceis e que sejam saborosas. Eu normalmente digo que as minhas receitas têm 3 S's. São simples, saborosas e saudáveis. Pronto, são as receitas dos 3 S's. E os teus alunos, tu partilhavas essas receitas com eles? Tinhas alguns assim mais interessados ou não? Sim. Nessa altura acabei por partilhar e dizer-lhes, e fiz muitas ações nas escolas, especialmente na minha escola, fiz muitas vezes, fiz muitas ações. Nós temos um grupo um clube de alimentação, de promoção da saúde, etc. E fiz algumas ações para ver se os miúdos então começavam se comiam, dizia-lhes qual era o perigo, pronto, todas essas coisas eu fazia. Portanto, foi uma maneira de promover a saúde. E deles perceberem que na prática, não é? Aquilo que tu estavas a dizer, na prática era acessível. Era acessível, era isso mesmo. Olha, e como é que depois essa transição, tu de repente criaste aqui uma comunidade imensa de pessoas, não é? Como é que isto foi evoluindo desde 2015 até agora? Sim. Tiveste assim alguma coisa que tu notaste que fosse um ponto de viragem, foi quando começaste a ir à televisão? Precisamente. Por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que a televisão dá-nos alguma projeção. Sim. É evidente. É evidente que a página já tinha crescido, ela cresceu bastante começou logo a crescer, houve um interesse grande das pessoas, mas quando eu tinha já tinha 20 e tal mil pessoas na página, surge um convite da Cristina Ferreira, pronto, quando ela estava na SIC, porque ela fez uma receita minha, que foi uma quiche sem base, que era uma das receitas mais que os meus seguidores gostavam muito, e então apareceu assim uma quiche sem base, sem aquela massa à volta, e ela sozinha, a Cristina Ferreira, fez aquela quiche em direto, pronto, fez aquela quiche. E, engraçado, a minha mãe tinha visto aquele programa e ela telefona e dizia:
oh Luísa, tu estás a ver o programa da Cristina Ferreira? Eu assim, não, estou a dar aulas. É que ela está a fazer uma receita tua. E eu, como? Nem fazia a mínima ideia. E então, depois fui ver, só que aquilo teve tanta audiência, acho que aquilo foi assim, tipo top mesmo, pico de audiência, que no mesmo dia a produção telefonou-me a dizer que queriam que eu fosse lá no dia seguinte. E foi isso que aconteceu. Pronto, no dia seguinte fui lá e pronto, foi um boom. Como tudo, quando nós aparecemos na televisão, as coisas acontecem. Foi assim um boom. Daí para a frente, eu fui, normalmente ia aí de mês a mês, a Cristina convidava-me de mês a mês, mais ou menos, para ir lá, mesmo em pandemia, depois entramos em pandemia, mesmo em pandemia, eu fiz uma ação, um desses programas, foi feito em minha casa, portanto, com uma receita feita a partir de casa, e pronto, e depois foi um processo que continuou, não é? Portanto, e ultimamente vou muitas vezes à Casa Feliz, portanto, quando me convidam vou lá, e tem sido um bocadinho mais assíduo, pronto, vou lá. E é muito, eu gosto imenso de ir mesmo à televisão, acho que adoro, é mesmo um espaço que eu gosto muito de estar, fico muito à vontade, é o meu espaço, sem dúvida que é o meu espaço, e pronto, é isso. E como comunicadora também é normal, não é? Porque chegas ali a um público, e para essa receita ter corrido tão bem, porque ela de facto tinha ali uma base de sucesso, que é se calhar com esses 3 S's que tu falavas, não é? Sim. Se calhar não tendo a massa consegues reduzir muito o teor de gordura saturada, uma pessoa que já tem cuidado com o peso também tens esse fator, se calhar é super saborosa e fácil de fazer, não é? Portanto... Facílima de fazer e tinha essas propriedades todas e por acaso é uma das receitas que normalmente as minhas seguidoras têm mais, ou seja, há muita gente a gostar daquelas receitas, há sempre muitos likes, há muitos comentários, há sempre muitas coisas disso. Agora, ultimamente, por acaso são muitas receitas com massa filo, que eu faço muitas receitas com massa filo e essas receitas têm muita adesão, as pessoas gostam muito dessas receitas. E isto porquê? Porque como mudei e faço muitas receitas com massa filo? Porque as pessoas gostam muito de fazer receitas com massa folhada. As receitas com massa folhada são deliciosas, sem dúvida, porque aquela massa é crocante, é deliciosa. Mas tem aquelas gorduras todas saturadas que nós sabemos, não é? Portanto, é horrível, é uma massa que tem muita gordura, tem muitas margarinas, tem muita coisa. Então eu digo assim, então como é que nós vamos tentar dar o mesmo, aquela sensação de estaladiço, agradável, como é que eu vou dar esse sentido, mas com uma massa que seja um pouco mais saudável? Pronto, então acabei por descobrir a massa filo, que é uma massa que não tem gordura, porque é só farinha, portanto a gordura que tem é aquela que nós colocarmos, não é? E eu normalmente a gordura que eu coloco é azeite, e portanto nós podemos pôr ou não mais gordura ou menos gordura, portanto está nas nossas mãos, somos nós que decidimos, e aquele estaladiço acaba por aparecer. Podemos fazer um strudel, podemos fazer uma tarte, podemos fazer, sei lá, 1001 coisas. Já fiz almofadinhas, já fiz rissóis, já fiz croquete, já fiz, sei lá, tudo com massa filo, e que fica maravilhoso, no outro dia fiz, também em televisão, fiz um 1000 folhas com a massa filo. Essa é daquelas receitas que toda a gente gosta, porque eu fiz um Reels com esse 1000 folhas e deixei o barulho, ou seja, o barulho original da massa a estalar, e é maravilhoso, a pessoa fica, que bom, que delicioso, não é? E portanto é uma maneira de nós transformarmos uma coisa que era, se calhar, feita com massa folhada, que era horrível, não é? Transformarmos numa coisa deliciosa, continuar a querer ter aquele estaladiço e um bocadinho mais saudável. Pronto.
reduzimos um bocadinho ali a gordura, reduzimos ali um bocadinho as coisas que nos fazem mais mal. Pronto, é isso. Sentes que é esse um bocadinho o teu lema nas receitas, que é transformar algo que as pessoas se calhar já identificam como familiar, já gostam, mas tornar um bocadinho mais saudável. Nem mais. Muitas receitas que eu tenho, algumas são tradicionais, são da culinária tradicional, em que eu transformo algo tirando uma coisa ou tirando outra e transformo um bocadinho mais saudável. Por exemplo, um exemplo de uma receita que eu faça que seja tradicional e que não tenha tanta gordura. É, por exemplo, o bacalhau com natas. Tiro as natas. Faço um molho branco, faço um molho com caju, portanto retiro aquela gordura toda das natas, aquele molho de natas, para transformar num molho branco ou num outro molho que é mais saudável, mas continua a ser o bacalhau com natas. Bacalhau com natas. Sem natas, neste caso. Sem natas, pronto. Não podemos chamar que é um bacalhau com natas, mas a receita é toda igual, tiramos só as natas. Pronto, fazemos isso. É um bocadinho faz assim. Logo a diferença. Faz essa diferença. Depois, por exemplo, temos as pessoas que não gostam de comer carne nem peixe. Então, se não querem carne nem peixe, como é que eu vou tentar aqui transformar? Então, se calhar, fazemos um bacalhau que não é um bacalhau com natas, não tem as natas, não tem o bacalhau, já não podemos chamar bacalhau com natas, mas fazemos assim um gratinado de legumes parecido com o bacalhau com natas, mas sem o bacalhau e sem as natas, pronto. É uma coisa diferente, ok, tudo bem, mas que, pronto, tem ali uma semelhançazinha, pronto. Também eu, por exemplo, fazer um alho à Brás, ou um grão à Brás, pronto. Não é o bacalhau à Brás, mas é um grão à Brás, é um alho francês à Brás, que fica também delicioso. São duas receitas muito, muito boas, mesmo muito boas, e ficam saborosas. São simples de fazer, ainda para mais, são muito simples de fazer. É isso que é aquilo que mais me interessa. Mais cativa, claro. É isso. Olha, quando nós entramos no teu site, no My Casual Brunch, nós conseguimos encontrar que um dos teus lemas, de facto, é esta luta contra a obesidade infantil. Enquanto mãe e mãe de 2 rapazes, tu conseguiste, desde sempre em casa, incutir bons hábitos. Tinhas coisas que te deixavam assim doida na vivência deles, com os amigos, nas festas, o que fosse, ou não? Pois, é isso mesmo. Uma das coisas que me deixava fora de mim era, eles iam às festas e depois havia aquele hábito, eu acho que ainda continua a haver esse hábito, não sei, neste momento os meus miúdos já são grandes, mas havia aquele hábito de, no final da festa, eles traziam sempre um saquinho com gomas, chupas, com chocolates, era sempre aquele saquinho. A mim incomodava-me um bocadinho isso, podia ser um brinquedinho, podia ser uma coisinha de construção, uma coisa qualquer, mas não, era sempre um saquinho com aqueles doces, e isso incomodava-me um bocadinho. O que acontecia é que, efetivamente, os meus rapazes agora são um bocadinho mais golosos, incrível, mas quando eram pequeninos eles não eram golosos, e então eles traziam aquilo, porque era muito divertido trazer aqueles saquinhos com aqueles doces todos, chegavam a casa, colocavam no frigorífico, diziam, então guardam aí no frigorífico, é para não se estragarem. E o que acontecia é que eles esqueciam completamente daquilo. Eu, ao fim de algum tempo, dizia, olha, já está fora de prazo, já não pode ser. Pronto, e aquilo ia para o caixote do lixo. Pronto, era a solução. Mas isso era aquilo que me tirava um bocadinho do sério, que era o porquê o darem aqueles saquinhos. Enquanto mãe, enquanto em casa, evidentemente que eles não deixam... fast food. Eles também comeram fast food. Mas não era uma coisa como... Eles nunca foram miúdos gordos. Porquê? Porque não tinham esse hábito. Eles iam uma vez por festa ao fast food. Pronto, iam, ok. Mas depois não faziam disso por sistema, não faziam disso por sistema. E nós temos, a maior parte dos miúdos que são obesos e que eu tenho na escola, eu sei que por sistema eles vão ao fast food. Pois. Até inclusivamente saem com a turma, muitas vezes porque vão almoçar às cadeias de fast food. E isso é um bocadinho complicado. Isso é que me incomoda. Mas não é impeditivo, e tu como nutricionista também sabes, e penso que deves concordar comigo, não é impeditivo, nós podemos fazer seja o que for. Agora, é preciso que as coisas sejam com conta, peso e medida. Uma vez por festa, qual é o problema? Tudo bem. Mas não fazendo por sistema, não é? Claro. Isso, o por sistema é que é o perigo. O perigo é o por sistema, não é? Isso é que causa os problemas que nós temos em termos de obesidade. E pronto, é isso.
E eles sempre aderiram bem às tuas receitas quando fazias estas trocas, não se queixavam, não diziam, oh mãe, isto com massa folhada, se calhar. Não, pronto. Eu comecei a fazer estas coisas mais a partir da altura que fiz o blog. Mas antes disso, eu não tinha por hábito de fazer, por exemplo, não tinha por hábito de fazer fritos. Raramente, eu acho que nunca, quase ou nada, fazia fritos. Porquê? Primeiro porque aquilo é horrível, fica um cheirete em casa, não se pode fazer peixe frito, ou outra coisa qualquer frita, é horrível. Portanto, eu também não queria isso. E, portanto, por hábito, o hábito lá em casa era esse tipo de alimentação, portanto, eles desde pequeno foram habituados a isso, portanto, não conheciam outra coisa, ou pouco, não era por hábito esse tipo de alimentação. Portanto, não se queixavam muito. Pois, viam-te a comer legumes e estavam habituados. Sim. Não, sim, por exemplo, os meus rapazes são loucos, por exemplo, por fruta. Eu tenho alguns sobrinhos que às vezes que foram miúdos que em pequenos tiveram dificuldade em comer fruta e as minhas cunhadas às vezes tinham muita dificuldade em colocá-los a comer a fruta. Mas os meus são uns doidos por fruta. Eu gasto quilos de fruta. Agora já nem tanto, não é? Porque um não está em Portugal, o outro está ainda, mas quer dizer, já somos menos a comer, mas o que está no estrangeiro é doido por fruta, é uma coisa por demais. Quilos. É bom, vai com bons ensinamentos de casa, não é? Sim. Mas estavas a dizer que eles agora são mais golosos, isso também pode ser. Pode ser o stress. Assim, às vezes também, pronto, são um bocadinho mais golosos, mas também golosos no sentido de comerem assim, se calhar, um chocolatito, porque bolos não lhe pegam. Não pegam em bolos, às vezes vai um chocolatinho, pronto. Quando eu digo são mais golosos é porque em comparação com pequenos, eles em pequenos nem chocolate queriam. Exato. E agora de vez em quando lá vai um chocolatinho. Agora, comer bolos, raramente comem bolos. O bolo que eles mais gostam e que eu faço, e que por acaso ainda fiz ontem, foi uma tarte de maçã. A tarte de maçã é o bolo que eles mais gostam. E por acaso é um bolo que é uma tarte que não tem muito açúcar. Eu normalmente ponho mel, mas também, pronto, nós sabemos que mel, açúcar, praticamente são todos açúcares, portanto não vamos por aí, mas ponho mel porque é aquilo que eu mais gosto e porque tenho mel caseiro e portanto é aquilo que eu uso, e leva pouco mel, portanto em termos de açúcar, e depois tem a fruta, sempre é bom, e portanto leva ovos, mas é o único bolo que eles adoram e que eu normalmente faço mais em casa, e que eles comem. De outros bolos são capazes de ficar, eu às vezes se há assim alguma festa e se há outros bolos, eu tenho que os congelar, porque a gente não os come. Às vezes até dou às minhas cunhadas, porque elas comem mais do que nós. Raramente nós conseguimos comer assim muitos doces. Não vamos muito por aí. Mas pronto. São os vossos gostos. Sim, não vamos. É tudo muito pouco doce. Comemos, mas pouco doce. É. Ou seja, o paladar também se educa, não é? E é um bocadinho isso. Uma vez ouvi dizer que o nosso paladar, por exemplo, nós não gostamos de uma coisa, mas se calhar, se nos habituarmos a comer aquilo, ao fim de 10 dias, o nosso paladar consegue gostar. Portanto, é isso que eu às vezes aconselho às pessoas. Não gostam de brócolis, não gostam de outro legume qualquer. Tentem obrigar-se a comer durante pelo menos 8 dias. Vão ver que ao fim de 8 dias vão passar a gostar. E já aquela diferença de não gostar deixa de haver essa diferença. Claro. E se calhar também aprender a cozinhá-los de uma outra forma, não é? Também. Na alimentação mais tradicional portuguesa, tu vês muitos brócolis cozidos e às vezes até demasiado cozidos. Ficam moles, são horríveis. Despapassados, muito infelizes, não é? Porque se calhar se a pessoa tentar saltear ou incorporar assim noutra receita... Nem mais, precisamente, que é aquilo que eu faço. Muitas vezes faço isso, ou então faço a vapor, que eles sempre ficam um bocadinho mais retinhos, porque é muito agradável aquele talinho ser um bocadinho mais rígido e nós trincarmos aquele... É muito mais crocante, é muito melhor. As pessoas, se descobrirem isso, acabam por gostar mais. É verdade.
Exato. Olha, em 2017 tu lançaste o livro Crianças Saudáveis, Famílias Felizes. Também foi um projeto com a Raquel, não é? Foi com a Raquel, foi um bocadinho a seguir ao lançamento do blog. Portanto, houve uma editora, que foi a Leia, portanto, a Lua de Papel, que me mandou um e-mail, e eu, está bem, ok, sim senhora, vamos lá fazer. E eu na altura disse, o convite tinha sido para mim, e eu na altura disse, só faz sentido neste momento com o projeto. Eu estava a fazer workshops com a Raquel, e eu digo assim, isto só faz sentido se calhar se for com ela, não faz sentido eu fazer sozinha. E disse-lhe, olha Raquel, queres fazer comigo um livro? E ela ficou assim admirada. Ok, tudo bem, vamos lá então vamos experimentar fazer. E pronto, o livro acabou por surgir dessa forma, e foi um bocadinho também com aquela ideia de dar receitas simples às famílias, e tentar reduzir efetivamente a obesidade infantil. Ela também tem 3 filhos, não é? Na altura também eram mais pequenos, e fazia todo o sentido fazermos aquele livro para as famílias. E claro, o livro não é só para crianças, o título é Crianças Saudáveis, Famílias Felizes, mas não são receitas só para as crianças, de maneira nenhuma. Para a família mesmo. Portanto, é para ser comida em família, é para ser usado em família e fazer receitas em família, que eu considero que são, pelo menos eu acho que têm. E tem informações importantes também, tem como organizar a cozinha, como organizar a despensa, como organizar, tem imensas dicas, que eu acho que a primeira parte do livro, tirando as receitas, a primeira parte do livro é importante, com muitas dicas, com muita informação que as pessoas poderão aproveitar nas suas casas. Eu acho que é importante, algumas das nossas dicas. Portanto, acho que vale a pena. Sim, e nesta ótica que estavas a dizer, não se querer passar muito tempo na cozinha, eu acho que é muito importante também perceber que aquele pequeno almoço, aquelas panquecas ou as papas de aveia, ou o que for, podem ser aplicadas para os miúdos, mas os pais também, não é? Portanto, teres uma receita que dá para todos e que se calhar foi preparada na véspera e que simplifica muito aquela coisa das rotinas em casa de manhã. Precisamente, é essa a ideia. E se fizerem as panquecas, podem depois congelar, muitas pessoas me perguntam às vezes nas minhas redes, é uma das perguntas, daquelas perguntas que aparecem sempre, então, mas eu depois posso congelar? Pode congelar, muitas podem, outras não. Olha, por exemplo, ontem houve uma senhora que me perguntou que tinha feito um folhado com a massa filo e se podia congelar. E eu dizia, essa aí não é muito boa para congelar, porque a massa perde depois o crocante e se perde completamente. Portanto, essa não é daquelas receitas que não pode congelar. Mas as panquecas, sei lá, agora as pataniscas de bacalhau ou de legumes, ou seja, as quiches, por exemplo, também, as quiches, tudo isso pode ser congelado e, portanto, tem sempre a maneira de depois de ter as coisas prontas, ir lá buscar e comer. Pronto. Exato. Olha, e tu estavas a dizer que em termos da tua prática em casa tens muito mais receitas salgadas do que propriamente doces, mas nós sabemos que as pessoas no Instagram são muito gulosas. Sim, sim. O que é que elas te pedem mais? Sim, por acaso pedem tanto doces como salgados, e eu apareço, até apresento muitas doces, apresento muitas doces, mas muitas vezes também me pedem as salgadas, e apesar de não ser muito gulosa, mas faço doces que não são muito doces e que são agradáveis de comer. Faço muita coisa com maçã, por exemplo com massa filo, faço, por exemplo, tartezinhas de maçã enroladas, ou strudel, os strudels de maçã, que são maravilhosos, com canela. São coisas pouco doces, não levam quase nada, basicamente é aquela massa filo envolta, a maçã envolta na massa filo, e é muito isso. Depois, de vez em quando, aparece uma outra uma tarte de nozes, que eu tenho, que é saborosa. Pronto, mas as pessoas pedem muito... Pedem de um e do outro. Não há assim, quero só doce, ou quero só isto, ou quero só aquilo. Não, aparecem das duas formas, aparecem das duas. Às vezes até me pedem, por exemplo, sopas.
Ah, sim, olha, sabes que as sopas também me estão sempre a pedir. Eu acho muito interessante porque a sopa para mim é aquela coisa, é o momento, é o que eu tenho em casa. Sim, se há um dia que não há sopa em minha casa, porque acabou, porque acontece, às vezes acontece, há sempre, ou o meu marido, ou os meus filhos, pronto, agora o que ainda está em casa, me pergunta, hoje não há sopa, porque eles foram habituados a almoço e jantar, era prioritário comer a sopa e nunca faltou sopa em casa. Eu acho que é fundamental nós começarmos mesmo a comer a sopa. Comer sopa. Nunca falta lá em casa. E às vezes há muitas pessoas que me pedem sopa. Só que é incrível, mas não é instagramável. É incrível, porque nós colocamos eu ponho uma fotografia de uma sopa no Instagram e não tem aquela visibilidade que nós queremos que tenha. Sim, e então tem pouca visibilidade, as pessoas não vão lá, tal, tudo bem, mas depois por trás não sei quantas mensagens, olha, quando é que faz uma sopa destas, ou quando é que faz uma sopa daquelas, e eu depois até dou as receitas, internamente dou as receitas, olha, faça uma receita assim, ou faça uma receita. Por acaso até tenho um post no Instagram, em que tenho um post com 5 sopas, portanto em carrossel, fotografias em carrossel, é só mudar, tenho assim uma fotografia com sopas, e então, pronto, eu digo assim, ok, hoje vão sopas, e então lá coloquei. Dessa forma, acabou por ter alguma visibilidade. Porque mas é engraçado. Eu acho que as pessoas querem as sopas porque às tantas estão fartas de repetir, mas querem a guludice, por isso é que a guludice, seja salgada ou doce, acaba por ser muito mais instagramável, apelativo, não é? É mais apelativo. É muito mais. Mas olha, e tu tens alguns e-books também com essas coleções das receitas, Sim, não é? eu fiz 6 e-books, qualquer um deles é gratuito. E porquê que ele é gratuito? Às vezes, nós vemos no Instagram a maior parte das influenciadoras e que fazem e-books, compram-se os e-books, não é? Portanto, todos eles são pagos. Eu fiz gratuitamente. A minha intenção foi, eu fiz uma compilação por vários temas, desde receitas de salgadas de Natal, receitas de Natal, portanto, salgadas de Natal, doces de Natal, de conforto, pronto. Tinhas uma que era as com mais sucesso no Instagram. As mais sucesso no Instagram. Ou seja, eu fiz algumas compilações daquelas melhores receitas que eu tenho. Portanto, agora até já estão. Portanto, agora já tenho muito mais receitas. Já tens que atualizar os e-books. Pronto, que já estão. Os e-books já têm algum tempo. Portanto, já tenho muito mais receitas para fazer mais compilações. Mas porquê é que eles se tornaram gratuitos? Por uma razão. Eu acho que as pessoas têm direito a ter uma alimentação saudável, mas muitas não têm a possibilidade de comprar, e mesmo que seja 1 euro, 2 euros ou 3 euros que seja, faz diferença na vida familiar dessas pessoas. E, portanto, a minha intenção é que elas tenham e que se habituem a ter uma alimentação saudável. E nada melhor do que lhes oferecer um e-book e comecem por aqui. Se não têm possibilidade de fazer de outra forma, então está aqui um e-book, ele é gratuito. Comecem por aqui, comecem a fazer a vossa alimentação por aqui. Estas receitas são fáceis, simples, saudáveis, e então comecem por aqui. E, portanto, foi uma maneira de incentivar as pessoas a fazer, foi uma maneira de incentivar, não tinham que gastar dinheiro e estava ali à mão. Portanto, era uma maneira de incentivar a uma alimentação saudável de forma gratuita. Pronto, está ali. E foi isso que me levou a fazer os e-books. Se me perguntas assim... Então, e há mais algum e-book? Tens aí algo na manga? Tenho aí algo na manga. Tenho um e-book na manga, diferente daqueles que eu já fiz, portanto foram 6 gratuitos. Desta vez provavelmente será com uma módica quantia. Valor simbólico. É um valor simbólico, porque me vai dar trabalho. É só porque me vai dar muito mais trabalho a fazer, porque não vai ser só um e-book com algumas receitas, vai ser um e-book com algumas dicas, ou seja, vai ser uma revolução, vai ser um e-book de uma revolução alimentar. Um e-book que terá, provavelmente, que vai ter algumas dicas e que vai ter alguns princípios, não são os meus princípios, são princípios de uma investigadora em que eu tive a possibilidade de almoçar com uma investigadora que esteve em Portugal e que tem
Ou seja, ela vê a alimentação de uma forma... Não tira nada na alimentação, portanto nós continuamos a comer os legumes, continuamos a comer a carne e o peixe, continuamos a comer a fruta, continuamos a comer os hidratos de carbono, continuamos a comer a fruta e os doces, mas de uma forma diferente. E portanto eu vou criar um e-book que vai ajudar as pessoas usando essas tais dicas, e se calhar vamos conseguir reduzir um bocadinho o nosso açúcar no sangue, que muitas vezes as pessoas não têm, e tu sabes isso, não é? Que não têm a noção do açúcar que têm no sangue, ou seja, fazem a maior parte das pessoas faz a análise da glicose, não é? Que diz, tenho com 70, ou tenho 80, ou tenho 90, mas há outra análise que não é feita muitas vezes, que é a hemoglobina glicada, e que é aí que nos vai dar a pré-diabetes, que nos vai se calhar dar informação mais credível e uma informação mais importante em relação ao açúcar que nós temos no sangue e que nos pode provocar a glicose, que nos pode provocar a pré-diabetes, e que nós não sabemos. Muitos dos portugueses são pré-diabéticos e não sabem que são. E não sabem como mudar comportamentos também. E não sabem como mudar. E é nessa base que eu queria mudar um bocadinho, e quero, eu sei que as dicas portanto, a investigação dessa investigadora, passo o plenário, deram frutos nessa linha. Eu própria já fiz a experiência e dá efetivamente resultados, portanto eu quero fazer então esse e-book numa forma que consigamos então com essas dicas, eu não quero dizer muito mais, mas então transformar um bocadinho esse e-book numa revolução alimentar em que nós vamos reduzir a glicose, vamos emagrecer, para quem precisa, e vamos tentar atrasar o envelhecimento. Pelo menos estas 3 dicas, tentar nesse e-book fazer isso. Vamos lá ver se consigo lançar o e-book em breve, não sei quando, mas estejam atentos, porque ele provavelmente vai sair, e eu acho que vai ser mesmo uma revolução alimentar. Vai ser mesmo. Ficar atentos às tuas redes. Vai ser mesmo uma revolução alimentar. Olha, e receitas de pão, porque este podcast é patrocinado por uma marca de pão, e eu gostava de saber, assim, as tuas receitas com pão preferidas. Receitas com pão. Tu és muito fã de pão ou não? Sim, gosto muito de pão, por acaso até gosto de pão. Pão, especialmente aquele pão de massa mãe, massa também, que, aquele tem aquele sabor até mesmo amargo da fermentação, não é? É muito bom, sim. De massa mãe é que fica muito mais fofinho, muito mais, e o mais engraçado é que de um dia para o outro ele não fica tão duro, sim. Fica sempre mole, não é? Portanto eu gosto imenso. Mas, por exemplo, coisas com pão, tenho as tostas, as brochetas, portanto, as tostas com abacate e com ovo, são uma delícia. Eu adoro essas tostinhas de pão. Essa combinação de tosta com o abacate, com o guacamole. Normalmente faço o guacamole e depois ponho um ovo escalfado em cima, assim, com aquela gema ali a derreter, como nós vemos no Instagram, que são aquelas fotografias que dão sempre nas vistas. Gosto imenso. O pão gosto muito de comer dessa forma. Depois também gosto muito, e brevemente vou fazer, que é umas tostazinhas com tosta de pão, barrada com, por exemplo, com manteiga de amêndoa, que eu, entre manteiga de amêndoa e manteiga de amendoim, aquela que eu gosto mais é mesmo manteiga de amêndoa. Barrada com manteiga de amêndoa, e depois uma maçã feita com canela e com um bocadinho de mel, e portanto cozida um bocadinho, feita ali ou no tacho ou no micro-ondas, depende do gosto da pessoa. Eu normalmente faço no micro-ondas, que é muito mais rápido, mas sei que há pessoas que não são fãs do micro-ondas, que eu acho que um erro, porque às vezes eu acho que as pessoas que não gostam de micro-ondas não sabem como é que funciona o micro-ondas, e portanto o micro-ondas, aqui a única coisa que faz as ondas é aquecerem as moléculas de água, ponto, do próprio alimento, portanto não faz mal a ninguém. Mas pronto, isto não sou eu que digo, quem diz é uma cientista portuguesa,
do Instituto Superior Técnico, pronto, que fez várias experiências nesse sentido. Olha, e as fatias douradas, não é? Sim, por exemplo, sim, as fatias douradas é uma das receitas que também gosto, mas essa tosta com essas maçãzinhas todas muito cremosas em cima do pão, é uma delícia mesmo também, são muito boas mesmo. Isso é bom para aqueles pequenos almoços de Natal, assim já mais tardios, que a pessoa até quer assim pela glúten. Um brunchzinho, uma espécie de brunchzinho. Essas tostas são ótimas com o abacate e com o ovo, são maravilhosas, mas podemos com salmão ou com outra, sei lá, há mil e uma variedades dessas tostas. Mas eu gosto de pão dessa forma eu gosto imenso de pão. Sim, exato. E também há, por exemplo, pudins de pão, também há pudim de pão, também se pode fazer com pão. Também gosto imenso. Minha mãe fazia imenso quando era miúda. Pudim de pão também fica bom. Sei lá, há mil e uma coisas que se pode fazer com pão e que fica agradável mesmo, fica mesmo muito bom. Olha, e tu ainda dás os workshops, ainda ensinas as pessoas a fazer não tenho feito, ultimamente não tenho feito workshops, não porque não queira fazer, não tenho tempo, muitas vezes não tenho tempo, tenho outras coisas para fazer e não tenho tempo, porque às vezes, porque há marcas que me convidam porque querem que eu faça alguns trabalhos e portanto, às vezes, normalmente aproveito os sábados e os fins de semana, normalmente quando não saio, aproveito para gravar ou para fotografar ou para fazer aquilo que preciso para as marcas que querem trabalhar comigo. Não tenho feito, mas se por acaso houver pessoas que têm um grupo, às vezes há muito, agora no Natal há muito pessoas de empresas e mesmo pessoas amigas que querem fazer um almoço de Natal, mas que seja um workshop. Pronto, se eles tiverem um grupo, se tiverem um espaço onde querem fazer o workshop, eu faço o workshop. Mas eu recebo muitos convites, pedem-me muito workshops. E eu vou dizendo, logo que eu tenho alguma oportunidade, eu vou tentar fazer. Mas acaba por ser mais fácil se arranjarem o grupo e normalmente quando isso acontece eu faço, já tenho o grupo, já tenho as coisas organizadas, eu vou lá e faço o workshop. De outra forma, às vezes é um bocadinho mais complicado, neste momento é um bocadinho mais complicado. Sim, e porque um workshop dá muito trabalho, não é? Imenso trabalho, as pessoas não fazem ideia ao trabalho que dá. Não fazem mesmo ideia do trabalho que dá, é que chegam lá, pronto, e fazem, desfrutam, mas tem muito trabalho por trás, são muitas horas, mas pronto. Mas é agradável, é ótimo, é excelente, e há muitas pessoas, por exemplo, que têm por exemplo, agora em relação às minhas receitas, há muita gente que tem dificuldade em trabalhar com a massa filo. Porque é uma massa que se parte muito, pronto, e tem muita dificuldade, e então diz, Luísa, por que não um workshop com receitas com massa filo, para nós sabermos como trabalhar com essa massa. E eu já pensei nisso, porque efetivamente às vezes as pessoas têm alguma dificuldade e eu mais ou menos já consigo dar ali alguns truques para a massa não se estragar e se ela se estragar a gente consegue resolver o problema. E às vezes penso muito nisso. Mas pronto, pode ser que mais dia menos dia a gente consiga fazer isso, consiga lá chegar ao workshop. Quando os astros se alinharem nesse aspecto, é mais ou menos isso. Tu já fazes um trabalho muito grande de partilha, tu partilhas muitas receitas, não é? Sim, isso também não é... O nível em que tu estás neste momento não é o fazer o jantar e fotografar e vai para o Instagram, não é? Portanto, também é preciso as pessoas perceberem que dá muito trabalho, essa partilha já é um e muitas grande vezes as pessoas dizem, mas as fotografias são tão apelativas, a gente muitas vezes dizem assim, apetece-me lamber o ecrã do microfone do telemóvel, às vezes até apetece lamber o ecrã. Pronto, e essas fotografias dão trabalho, não é? Dão-me trabalho a fazer, leva algum tempo, são muitas fotografias, é tentar escolher, e depois às vezes não sai bem, e às vezes há muitas que não ficam, e às vezes há muitas que vão para o lixo, fotografias que depois não servem para nada. Nós comemos aquilo que eu fiz, mas depois que não são instagramáveis, não estão em condições de pôr na fotografia, pronto, não ponho. E às vezes quando ponho já sei que se vai dar asneira, mas pronto, é um bocadinho assim, dá-me trabalho, dá-me trabalho. Ou seja, é uma comunidade muito grande, são quase 117 mil pessoas, e não é a mesma coisa que termos 10 mil, já temos de ter algum cuidado, mais cuidado.
claro que eu tive sempre cuidado, mas mais algum cuidado. E pronto, e os pedidos das pessoas também implicam termos mais trabalho também, não é? Termos mais um cuidado para aquela comunidade que nos está ali todos os dias a ver, não é? E que espera mais não sei o que de nós. Exato. E portanto é tentarmos melhorar. Eu vou tentando sempre melhorar, tentando sempre aprimorar tudo o que vou fazendo, não é? Pronto, porque acho que a audiência merece, não é? Claro. A audiência merece e temos de ter algum cuidado com isso, não é? E teres em consideração esses pedidos Consideração, é todos isso que mesmo. eles te fazem, Sim, não é? precisa. Ou era sopas, ou agora é massa filo, ou não sei o quê, não é? Pois. São muitos pedidos. São muitos pedidos, é verdade. São muitas mensagens e depois eu faço questão, e depois isso também dá-me trabalho, porque são muitas horas também no Instagram, o que não é nada bom. A minha coluna que lhe diga, mas pronto, isto é um aviso também. Nós não podemos passar muito tempo no Instagram. Eu sei que passo muito tempo porque faço questão de responder a tudo e às vezes não é fácil porque são muitas mensagens internas que me fazem e responder a toda a gente às vezes não é fácil, e depois são os comentários também que faço questão de responder, que também não é fácil às vezes, e portanto às vezes são muitas horas no Instagram e eu não faço só isto, portanto continuo a dar aulas. Portanto, sou professora, continuo a dar aulas e, portanto, tenho um horário para cumprir e isso acaba por complicar um bocadinho. É evidente que mais tarde ou mais cedo sairei da escola, mas enquanto lá estiver, tenho estas duas coisas para fazer, não é? Tem que ser. Claro, nesta tua grande missão acho que acabas também por ajudar muito não só os miúdos como os pais que acabam por cozinhar para eles, não é? E simplificar muito estas receitas diárias que as pessoas têm que fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, Luísa, gostei muito. Obrigada. Muito obrigada também, partilha. adorei. Eu gosto muito destas coisas. Sim, é sempre bom porque eu acho que quem nos ouve, a minha comunidade são muito mulheres, muito mães também. Claro que algumas pessoas mais novas, outras um bocadinho já com alguma idade, mas é muito interessante percebermos que todos os dias, se nós formos incutindo a mensagem desta forma leve, as pessoas vão descomplicando e vão percebendo que não é assim tão difícil quebrar hábitos que vêm às vezes muito enraizados da nossa cozinha portuguesa, não é? E se calhar é só reduzir um bocadinho o azeite aqui, tirares as natas dali, não sei o quê, e podes fazer a diferença em tudo. Não é só no peso, não é? Mas em tudo. Em tudo. E não é assim tão difícil educarmos os miúdos para uma boa alimentação. É isso mesmo. É isso mesmo. Namus. Obrigada. Obrigada. Até para a semana.